A viagem do Piauí foi uma bênção. Eu estive com o Zé também aqui a semana passada tomando um café com ele e foi muito bom, mas nós gostaríamos de ouvir também pessoas falarem, né? Então nós temos hoje 2 pessoas que vão falar, vão trazer algo da parte do Senhor. A Iris está ali. Quem vai falar primeiro? A Liliane está ali. Quem vai vir primeiro para falar? A Liliane vem primeiro, é isso? O pastor Paulinho pediu para que a Liliane viesse primeiro. Vai falar um pouquinho do que viveu, experimentou lá. Então, seja bem-vinda. Vergonha? Bom dia, gente. Uau. Assim, vou tentar resumir rapidinho, né? O pastor deu 2 minutos, cara. Ele escolheu justo uma das ali que fala, né? Enfim. Foi uma experiência, assim, muito surreal, sabe? E, ao mesmo tempo, assim, um cumprimento das coisas que o Senhor já tinha falado ao meu respeito. Foi muito difícil chegar até lá, né? Aconteceram muitas situações, né? Eu acho que cada um de nós, né? Aí eles teve um processo também, foi difícil. Minha mãe ficou doente, problemas financeiros, não consegui minha licença no trabalho, foi bem difícil. Eu fiquei doente antes de ir também. Então, eu falei, Senhor, algo o Senhor vai fazer comigo lá, porque não é possível, né? E a gente vai muito achando que a gente vai dar, né? Doce ilusão, né? Que a gente mais recebe do que dá. E foi um privilégio de ver o que o Senhor está fazendo lá, né? Todos os dias, fora a paisagem, né? Acordar pela manhã com aquela paisagem. É surreal que a gente não tem aqui, olhar para o céu e ver as estrelas, poder contemplar a beleza do Senhor ali. Já era uma emoção, mas de ver o que o Senhor está fazendo. E, assim, eu vou contar só uma experiência que me marcou na realidade. São 2 coisas que me marcaram assim muito. A hospitalidade daquele povo, de dividir aquilo que eles não tem conosco, né? A gente não foi mal recebido em nenhuma casa que a gente foi, sabe? Eles, não, se achegue, vamos se assentando, já puxando a cadeira, aí já ia tipo fazer um café, a gente não precisa pegar um biscoitinho, um pacote de bolacha de maisena para dividir aquilo que eles tinham conosco. E assim, não, vamos conversar mais, vamos falar mais. E eu fico pensando, poxa, a gente aqui em São Paulo, com tantos recursos, a gente não tem tempo para falar com um irmão nosso. A gente não abre a nossa casa para um irmão nosso. A gente não tem tempo de sentar e compartilhar do Senhor com alguém do nosso lado, nem com a nossa família. Falei, nossa, Senhor, que tapa, né? E a fé, cara, a fé que eles têm, apesar de toda a situação que eles vivem de seca, é surreal. Né? E de crer que, quando a gente faz uma oração, eles vão ser curados de imediato. A gente foi visitar a casa de um casal, um senhor, lá no Quilombo do Silvino, e aí a gente conversou, sentou com eles e tudo, e aí ele estava se queixando de dor nas pernas, o senhorzinho, né, o seu Zé. E aí eu falei, nossa, o senhor quer uma oração? Nós vamos orar. Aí a esposa dele falou que também estava com dor. Como o pastor falou, foi uma oração meio Homem-Aranha, né? Uma mão aqui, outra ali. E eu estava com as meninas e nós oramos. Eu orei crendo que o Senhor poderia curar? Sim, mas eu acho que eu não estava com tanta fé quanto ele estava com tanta fé que ele ia ser curado. E aí nós oramos. E aí eu falei, Senhor, seu Zé, o senhor está com... Como é que está, né? Vê, senão a gente ora mais, né? Testa aí, né? Que a gente fala, né? Para ver. Ele olha, aí ele levantou e começou, né? Aí, para ir para o quintal, né? Na casa dele, tem uma rampinha. Aí ele desceu a rampinha meio correndo. Eu falei, Senhor Jesus, esse homem vai cair. Ele falou, peraí, deixa eu dar uma... Aí ele foi andando meio rápido assim. Eu falei, Senhor, ele vai cair, ele está caindo. Ele foi correr para testar. Ele, olha, não é mesmo? Não estou sentindo mais dor, não. Graças a Deus. Eu falei assim, nossa. Eu falei, Senhor, a fé dele estava maior que a minha. Porque eu achei que ia melhorar e eu ia ter que orar de novo, né? Eu falei assim, mas ele foi correr no quintal para testar. Eu falei, nossa... Que fé essa dele, né? Que fé e que graciosidade de poder ver o Senhor agindo. Mas o Senhor é um Deus que age no sertão e age aqui também no nosso meio, né? E por que quando a gente chega aqui não é real? E eu até brinquei, falei, nossa, eu estava crendo, gente, que ia chover. Eu orei muito para chover.
Porque eu tinha a impressão que dava chuva. Acho que minha fé era tão grande que eu dormia embaixo da janela. Falei, nossa, gente, eu senti uns pinguinhos de chuva. A pessoa falou, Eli, você está viajando? Eu falei, não, gente, eu acho que vai chover. Porque quando você vê a realidade de que eles vivem daquilo que eles plantam e colhem, e você olha e fala, cara, eles tiro o sustento daqui. É muito... Você acaba, sabe, não se compadecendo, mas você acaba gerando ali a fé junto que o Senhor vai fazer. Então, isso serviu para aumentar a minha fé, para gerar mais fé diante das dificuldades. Porque a gente todo mundo passa dificuldades, mas a maneira como a gente encara. Aqui a gente tem água limpa, que a gente pode beber, que a gente pode tomar banho. Né? Lá a gente não tinha água, que a gente chamava banho, mas não dava para beber, a gente tinha que tomar água filtrada, e aqui a gente tem. E às vezes a gente desperdiça, não dá atenção para aquilo, né, que a gente tem do nosso dia a dia. A gente trabalha, a gente não tem que andar quilômetros para poder fazer as coisas, eles têm que andar. Né? É sertão mesmo. E de ver o que o Senhor está fazendo lá, de ver o fruto do penoso trabalho dos nossos irmãos que estão lá. Isso dá uma animada, isso dá um refrigério, sabe? De falar, uau. Até falei para o Zé, assim, conversando com ele depois e com os outros missionários, falei, nossa, gente, como é maravilhoso ver o que vocês estão fazendo aqui. A gente ficou os 10 dias, eu falei, vocês vão todos os dias. Não queria vir embora, gente, eu confesso. Eu queria ficar por lá, pastor. Né? Mas... eu estou nessa, me ajuda na oração, né? Que se o Senhor falar, eu falei, eu não queria agir na emoção, porque pela emoção não voltaria, a gente ficaria lá mais um pouquinho. Mas a gente busca o Senhor e a direção dele para não fazer nada que é fora da vontade dele. Mas, gente, é muito assim, a fé que eles têm em Deus, assim, e de ver o que o Senhor está fazendo. Eu fui visitar um outro senhor, eu me lembrei agora, de que ele falou, não, o Senhor se revelou, vou rápido, pastor, é só esse. De que o Senhor se revelou a ele, e de que ele orou, e de que o Senhor falou com ele. Eu falei, Senhor, o Senhor está se revelando para eles, o Senhor está se mostrando para eles. Ele falou, coisas da minha infância que eu não sabia que tinha acontecido comigo. Eu falei, não, só pode ter sido Deus mesmo, porque se é coisa da sua infância, ele não queria compartilhar, comecei, vocês vão me achar doido. Eu falei, não, aqui a gente é todo mundo doido, moço, fica tranquilo. Né, seu Chico, é todo mundo doido. Então, de ver o Senhor quer fazer, o Senhor quer se revelar. Mas não só lá, né? Aqui também, nos nossos trabalhos aqui, né, urbano, mas é isso, gente. Fica o convite para o ano que vem vocês irem também, né, participar com a gente lá, que é muito bom. A gente volta revigorado. É isso. Obrigado, Lili. O seu José está sendo o homem que está orando. Senta a fé lá agora no Nordeste. Se quiser ir lá, venha, moça. Ela veio. Mas vem de lá no. Que bom. Eu vou fingir naturalidade aqui em cima, tá? Ninguém vai perceber. Eu compartilho muito das palavras da Lili. A gente vai com a impressão de que a gente vai fazer algo por alguém, né? E eu espero que a gente tenha feito algo por muitas pessoas, mas essa transformação ela acontece muito mais dentro da gente, né? E é como se a gente fosse para lá encher o nosso potinho de amor, de fé, de crença, de vontade e de muito mais sentimentos e emoções que a gente precisa para seguir no dia a dia. Eu sou nova convertida, então eu sou estagiária ali no grupo de missionários de 30 pessoas que nasceram em berço cristão, diferentes de mim, que têm uma experiência de um Deus muito ausente, distante e bravo. E eu percebi que isso acontece lá também, né? Então, uma coisa que a gente foi informado logo que a gente chegou é que, apesar das pessoas acreditarem, né, em Deus, em Jesus, existe a lei dos crentes e a nossa lei, né? Então, a nossa deles, no caso. Então, é com muito cuidado e com muito respeito que a gente tem a sensibilidade de explicar um pouquinho como que é esse Jesus que a gente conhece e esse Jesus que cuida de cada um de nós, que foi apresentado, né? Eu estive na maior parte das minhas visitas com o pastor Carlão, e é fantástico ver como ele aborda os assuntos de uma forma muito natural, né? Então, em qualquer pequena brecha, estava lá o Carlão falando do amor de Jesus para conosco, né? E eu gostei muito disso. Eu peguei algumas
pílulas desse conhecimento e eu tentei usar assim, de uma forma mais tímida, né? E eu lembro que numa das nossas visitas, e o Carlão não estava, eu contei para ele depois, tinha um senhor, né? Estava lá na cadeirinha de balanço dele, e aí eu tive uma sacada, assim. Eu virei para ele e falei assim, seu Francisco, eu tenho um amigo meu que falou tão bem do Senhor para mim. Aí ele parou assim de balançar a cadeira. Ele falou, como assim, né? Essa garota tem um amigo que me conhece. Eu falei, então esse meu amigo, ele te ama de tão... Assim, o amor dele é tão grande pelo Senhor. E ele parou e ficou me olhando meio desconfiado. Aí eu falei, então esse meu amigo é Jesus. E ele ama demais o Senhor, ele tem um plano lindo. Ele desejou, ele planejou, ele se organizou para que o Senhor estivesse aqui. Aí ele deu uma risada gostosa, confortável. E aí eu vi o que era, né, o Evangelho, levar o Evangelho. Né? Não que eles não tenham acesso, mas eu acho que nunca é demais. Né? E isso é uma das poucas coisas que a gente passou lá. Né? Foi difícil também. Eu internei meu filho um dia antes da viagem. Ele estava internado quando eu fui viajar. O meu caçula de 3 anos. Ele chegou com saturação no hospital de 90. Ele estava tendo uma crise respiratória bem séria. Eu perdi a minha ajudante, que estava 3 anos comigo, na véspera da viagem. Eu fui assaltada, tudo na véspera da viagem. Então, eu lembro que o Paulinho falou que essas investidas do inimigo seriam bem fortes para a gente, assim, porque a gente estava dando um passo de fé bem relevante na nossa caminhada, né? Fora os missionários, né, que é um grande exemplo de vida. Né? Então, o que a gente fez lá em 10 dias é a dedicação de uma vida inteira. Né? E aí, para mim, é muito chocante, porque eu e meu marido, a gente, por exemplo, se preocupa muito com saúde, com educação de filhos, e abrir mão de todos os recursos que você tem em São Paulo ou em qualquer outra cidade, falando muito da região sudeste, né? E indo para uma região, né, que eu falo, quando eu contei para o meu marido, quantas bolhas a gente perfurou até chegar no quilombo do Baixão, por exemplo, né, que é um quilombo que foi, de certa forma, difícil acesso. Né? Então, é a bolha que você fura quando chega em Petrolina, é a bolha que você fura quando chega em Betânia, e não para, e a realidade vai mudando, e você fala, nossa, quão confortável que é a nossa vida em São Paulo. Então, o meu convite fica também para vocês, se sobrar vaga, né, porque eu vou tentar ir de novo, vou negociar com o Thiago, que ele quer ir, mas eu vou tentar ir de novo. A gente foi num grupo grande dessa vez, né, acho que foram quase 30 pessoas. Então, eu convido vocês para conhecer um pouquinho disso. Eu estou naquela fase, tipo, eu quero fazer tudo, né? Eu acabei de me converter, então eu quero fazer tudo. Estou nessa fase do... Como que é? Eu quero salvar o mundo. Estou na fase desse primeiro amor, que é... ficar nele, né? Que é bênção, né? É maravilhoso. Então, obrigada pela oportunidade de dividir essa vivência, experiência. E quem sabe a gente vai nas próximas juntos, com um número maior ainda, 50 pessoas. Coitado do Paulo. A oração, na verdade, Iris, são 2 grupos, 2 viagens no ano. Essa é a oração que a gente tem. Na minha última conversa, o Zé perguntou, ele deve ter falado com o pastor Paulinho, com certeza, e ele disse, conversou com o pastor Daniel, qual a possibilidade de 2 grupos? Até porque um grupo muito grande fica muito difícil. O pastor sabe muito bem, a gente sabe que vai... Né? Eu não tenho ido mais com grupos, né? A gente vai com um grupo menor, vou eu e minha esposa mais alguém, porque realmente é muito trabalhoso. E às vezes dificulta, a cidade não tem tanto... como receber a estrutura, né, para os irmãos que estão lá para receber, muda toda a agenda deles, é tenso. Mas ele falou, qual a possibilidade? Eu falei, então, você perguntou para o pastor Daniel, ele falou o quê? Ele falou assim, ele falou que tá vendo. Eu falei, então, eu também estou vendo. Vamos orar, quem sabe é o Senhor da Seara, né? Mas que bom. Valeu, né, Dé? As orações, né? As conversas. Eu tive com o pastor Bruno a semana passada, nós estivemos na igreja dele, que foi quem orou por esse casal, principalmente pelo Tiago, pregou muito para o Tiago lá, anos, né? 10 anos, né? 10 anos pelo Tiago. E nós tivemos o prazer de ter um tempo lá, fomos na igreja, cultuamos à noite lá, foi muito bom.
E ele estava falando, né, que realmente valeu a pena, né? A Dé que foi vizinha durante um bom tempo deles, falou do amor de Deus, do cuidado, daquilo, através da Dé, num convite, eles vieram parar aqui. Quando a Dé estava viajando, estava saindo, né, indo para a missão, e estão aqui. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Lili. Cadê a Lili? Correu, foi embora. Está lá. Eu fui lá para trás, ela estava aqui. Deus abençoe. São informações como essa que a gente não tem acesso. E quando nós temos a oportunidade, é muito importante saber, cara, é um esforço a mais, é claro que é. Mas é como a Iris falou, quando você vai chegando, se aproximando, você vai tomando consciência da realidade e do grande amor que eles têm para nos receber. Eu sou suspeito em falar, né? Eu tenho tentado, na nossa última conversa, a ideia é ir pelo menos 4 vezes o ano que vem para Betânia do Piauí. Ore por provisão, que é o que falta. Eu falei para ele, Zé, agenda eu tenho. Agenda a gente consegue, a questão é financeira mesmo, né? Deus vai preparar para que tenhamos 2, né, pastor? Fica melhor. A gente manda o pastor Carlão em uma e o pastor Paulinho na outra. Pastor Haroldo, por favor. Pastor Haroldo dispensa a apresentação, ele é um amigo, companheiro. E esse momento foi sonhado pelo nosso amigo, né? Ele pediu que a gente fosse intencional em estar junto. O Senhor quis levar, antes da gente se encontrar aqui, ele queria muito estar sentado aí, ouvindo, palavras que eu estou falando aqui, ele me disse, né? Ouvindo o pastor Haroldo ministrando aqui. A gente caminha, ele falou, quero que vocês estejam mais juntos. Pastor, você precisa caminhar mais perto. Pastor, vai até ele. E eu brincava, né? E todas as vezes que eu falo com o pastor Haroldo é um privilégio. Nós tivemos não sei se a oportunidade, eu não sei se a alegria, eu não sei que palavra eu uso, pastor. A tristeza não, né? De estar com o Gilson nos últimos segundos da vida dele, né? O pastor Haroldo estava lá. A pastora Rose tinha acabado de sair, né? E ela disse assim, eu vou deixar minha melhor parte com você, Gilson. Não foi, pastora? A senhora orou por ele antes de sair e disse assim, olha, eu vou dormir sozinho, estou indo dormir sozinho, vou deixar a melhor parte para dormir aqui com você. Né? Naquela noite ele já não estava muito bem. E depois nós oramos, depois a gente estava para sair quando tudo aconteceu. A Ju está ali, a Ju quando me abraçou, ela disse assim, hoje é dia de chorar. Eu falei, não, aí eu chorei. Ela foi embora e eu chorei. Mas é um prazer. Nós podemos dizer que realmente o nosso amigo, ele completou a carreira, guardou a fé, né? Completou a carreira e realmente nos ensinou muito. E nos ensina até hoje. Né? Pastor Haroldo, você é muito bem-vindo aqui. Nós somos honrados em tê-lo aqui, em ter a pastora aqui também conosco. Tenha liberdade. Eu gostaria de orar. Estenda suas mãos para cá, Pai. Obrigado pela vida desse amigo. Eu não oro nesse momento pelo pastor Haroldo, eu oro pelo Haroldo, o meu amigo. O Senhor levou alguém muito precioso para nós, mas o Senhor deixou o legado. E eu sou grato ao Senhor. Hoje o nosso amigo está aí com o Senhor. E nós estamos aqui, continuando, seguindo, buscando todos os dias vencer os grandes desafios que se levantam. É um privilégio estar nesse altar, nessa manhã, com o Haroldo. Então, eu quero, diante da igreja, diante do Senhor, mais uma vez, confirmar a aliança que temos. A alegria em servir o reino de Deus. Obrigado pelos tempos, não são tão longos, mas que nós podemos conversar. Pelos conselhos, pela orientação, pelo conselho que ele me deu ainda naquela noite, quando eu disse... Ele pediu para que não fosse, ele disse assim, fura a bolha e vem. Só diz que veio e eu tinha que estar lá. Isso o Senhor usou a vida do Haroldo para falar comigo. Então nós queremos ser ministrados nessa manhã mais uma vez por Ti, Jesus. Usa a vida do meu amigo. Que o pastor Haroldo, e aí sim agora o pastor Haroldo possa realmente receber do Senhor tudo aquilo que ele precisa para continuar o ministério. Obrigado pela igreja que o Senhor confiou nas mãos dele. Obrigado pela família. Obrigado pelas orientações, pelos conselhos, pelos ensinos, pelo cuidado, pelo amor. Obrigado pela caminhada. Nós te louvamos, Pai, porque nós somos dependentes do Senhor. Usa ele, que ele esteja à vontade. Essa é a casa do nosso Pai.
Então nós somos à vontade na casa do nosso Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração e o amor do Deus Pai esteja aquecendo, como nós já vimos no começo desse culto, cada coração, trazendo entendimento, conhecimento e vida. Em nome do Senhor Jesus, nessa manhã. É um privilégio poder estar aqui, agradecendo já o convite tão carinhoso, tão cheio de amor para com a minha vida aqui e compartilhar esse momento, essa experiência. Sim, o Gilson tem uma história aqui nessa igreja, tem uma história na minha vida. O pastor Gilson foi um filho querido e ainda é no coração com o seu legado, como ele fala, e aprove ao Espírito Santo, nesse momento, estarmos juntos, unindo essa história, a história da IMOSP com a minha vida do pastor Haroldo, da Igreja Batista Templo de Restauração, que eu pastoreio e trago um abraço, um carinho, representado aqui pela vida do Heraldo, um dos membros lá da igreja, com muito carinho. Somos a família, somos um corpo de Cristo. Então, eu sei da responsabilidade que é estar aqui nessa manhã compartilhando vida. É isso que nós estamos fazendo nessa manhã, compartilhando a vida do Senhor Jesus em nós. Então, o Gilson realmente foi uma ação de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para que a pessoa principal que nos une aqui é o Espírito Santo. Hoje nós estamos unidos aqui pela graça, pelo amor e pela vida do Espírito Santo que opera em nós. Então eu quero mais uma vez orar nesse momento. Pai, pelo Teu Santo Espírito, nós te pedimos que venha nos ensinar nessa manhã. Queremos aprender de Ti. Que essa manhã, esse tempo, esse culto que já está sendo construído ao Senhor, possa agradar o Teu coração. Queremos agradar o Teu coração com a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, essa responsabilidade de compartilhar. Eu não vou trazer uma mensagem nem uma pregação. Eu quero compartilhar com a igreja a vida na palavra, a vida da palavra de Deus, nessa manhã, nesse culto que nós estamos fazendo hoje. Cada um de nós, quando abrimos os olhos e decidimos o que nós vamos fazer e decidimos nos direcionar e estamos aqui, né, e viemos para cá, desde que nós abrimos os olhos, nós estamos sendo motivados por esse Espírito Santo a construir um culto ao Senhor. Esse é o dia de cultuar ao Senhor. Né? E cada um na sua individualidade, na sua motivação, na sua situação, nós decidimos nos reunir aqui, o Espírito Santo nos impeliu e nos trouxe para construirmos esse culto ao Senhor. Então, esse culto ele já está acontecendo na eternidade no céu. Né? Nós, quando decidimos, então, numa manhã, ou qualquer lugar que nós estamos reunidos em nome do Senhor, nós invadimos, ou nós entramos nesse culto que já acontece na eternidade nos céus. Então, a nossa vida aqui, ela é uma construção de um culto. Você não veio assistir ao culto. Você não veio participar ao culto. Você veio se entregar como culto ao Senhor. Nós viemos nos entregar como um culto ao Senhor. Então, desde as mensagens, tudo é inspirado por Deus, o louvor, as músicas escolhidas, o Espírito Santo já trabalhou toda a sua construção. E eu estava aqui no louvor, observando os testemunhos aqui que foram dados, né? Como o Espírito Santo é maravilhoso, ele constrói um culto a Deus e usa as nossas vidas, desde que estejamos, então, dispostos, nos oferecendo. Né? Então, houve uma inspiração de que músicas nós vamos oferecer ao Senhor hoje. Não foi assim, não foi uma escolha. É o Espírito Santo quem vai trazer. Cada palavra na ministração aqui, foi o Espírito Santo trazendo
vendo isso e que nós estamos participando deste culto ao Senhor nessa manhã e neste momento. É isso que nós estamos aqui celebrando ao Senhor. E eu quero ler aqui, não é o nosso texto, mas eu quero ler aqui o Salmo 98. Eu quero fazer uma proclamação aqui do Salmo 98, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e com a voz de canto. Com trombetas e ao som de cornetas exultai perante a face do Senhor, Ele é Rei. Brame o mar, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Esse é o nosso Deus, e nós devemos proclamar e aclamar ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé, abrir a sua Bíblia, o seu celular no Salmo 98, eu usei aqui a NVI, mas se você tiver a outra versão também, nós vamos proclamar essa verdade juntos. Esse culto, nós vamos declarar ao Senhor a sua palavra, exaltando Ele sobre todas as nações, como o salmista aqui nos apresenta, ok? Vamos fazer isso juntos? Nós vamos proclamar ao Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Aclamai e alegrai-vos de prazer. Cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa, com a voz de canto, com trombetas e ao som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e o povo com equidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode se assentar, queridos. Essa é uma proclamação do povo de Deus. Quando nós nos levantamos e declaramos a palavra do Senhor, proclamamos a palavra do Senhor, nós estamos exultando, nós estamos entronizando o Senhor com a nossa voz, com o nosso ser, proclamando a sua palavra, e a sua palavra é viva. Então Ele recebe a exaltação, Ele recebe o louvor, e Ele deve ser exaltado, e Ele deve ser glorificado. E quando nós abrimos a nossa boca para falar, para exaltar, os céus que já estão em culto, estão recebendo a adoração, o louvor e a glória que é devida ao Senhor. A Bíblia nos orienta: bendizei ao Senhor em todo o tempo, proclamai a sua salvação. E nós temos aqui hoje essa oportunidade de juntos, de proclamarmos a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Então é esse culto, isso faz parte, que isso seja parte da nossa vida diária. Quando nós abrirmos o salmo de manhã, quando nós nos levantarmos, em vez da primeira coisa que a gente pensar, o que nós vamos fazer, ou a preocupação, ou seja, o problema, que seja abrir, ou pelo menos trazer na nossa mente um salmo e proclamar: Senhor, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. A palavra de Deus diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós somos filhos de Deus, nós devemos tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ele é o rei sobre toda a terra, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Nada acontece fora do seu propósito, fora do seu plano. O livro de Jó, capítulo 42, vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Então, quando nós abrimos a nossa voz, e quando nós trazemos isso à vida, né? Trazemos isso à vida, essa proclamação, nós estamos exaltando e tributando ao Senhor em todo o tempo. E família, eu chamo de família porque nós somos uma família cristã. Estamos aqui em família, somos filhos do Deus Altíssimo. E essa liberdade que nós devemos ter de nos tratar, de nos relacionarmos, né, como uma família espiritual, né, baseado com problemas, como toda família temos defeitos, como toda família nós brigamos e discutimos, temos diferenças e desavenças, mas nós temos um Pai maravilhoso que nos corrige, que nos exorta, que nos orienta, que nos ama. Então, essa família que está reunida aqui hoje, nós em família, aqueles que estão nos assistindo em casa também, saibam disso, o Senhor nos ama. E o Senhor, no seu amor, nos conduz. Nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, nós estamos num processo de aperfeiçoamento dos santos, nessa jornada maravilhosa que é a salvação em Cristo Jesus. Então nós temos necessidades, e uma das necessidades que nós temos como família é aprendermos a viver como filhos. Há uma necessidade, a minha orientação aqui, a nossa orientação, que juntos aqui nós venhamos a absorver um pouco, a absorver nesses minutos que nós temos, nesses momentos que nós temos, um aprendizado. Aprender como filho. Nós vivemos num mundo e num tempo em que todos dizem, eu já sei, isso eu já sei, mas há pouca habilidade ou pouca disposição em aprender. Mas nós somos desafiados pela palavra de Deus, uma vez na salvação que nós temos, a abrir o nosso coração para aprender. Há um convite sendo feito. O Senhor Jesus fez um convite muito específico. Ele disse: vinde a mim, lá em Mateus capítulo 11, 28, ele vai dizer: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E encontrareis descanso para as vossas almas. Nós vivemos num tempo, numa época em que as pessoas acordam cansadas, vão dormir sobrecarregadas. É isso, a gente acorda cansado. As pessoas têm uma tendência de acordar cansada de tudo que acontece. Tem uma série de cargas que vão se acumulando, e as pessoas, e nós muitas vezes somos defrontados com isso, estamos defrontados com isso, que é essa carga, essa sobrecarregada. Acordamos cansados. Já acordamos, a maioria de nós, assim, mais um dia, tem que levantar, não posso dormir mais um pouquinho, não posso ficar mais na cama. Já começa com um né? Nós devemos acordar com a nossa vida dizendo: glória ao Senhor, eu estou vivo. O Senhor seja louvado, seja mais um dia. Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Porque a vida acontecendo, há uma vida, nós fomos chamados para viver, há uma vida em nós acontecendo. Então, esse convite de Jesus: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, ele diz que eu vos aliviarei. Então, nós precisamos aprender em Cristo a viver, como ser aliviado por Ele. Ele fala que eu sou manso e humilde de coração. Ser manso é aquele que se rende, se deixa ser domesticado por Deus. É isso, ser manso é se render à vontade de Deus, é se deixar ser ensinado por Ele.
né? Se deixar ser domesticado. Então ele faz um convite. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu vou aliviar vocês. Então aprendam de mim. E nós precisamos estar abertos para aprender do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que todos nós aqui estejamos abertos a atender esse convite do Senhor Jesus. Então, se vamos aprender, eu quero... Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. A partir do versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. E diz assim o texto: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Eu quero começar esse compartilhar, e aqui que a gente vai compartilhar, fazendo uma reflexão aqui sobre esse texto, do final. O que está sendo dito aqui? Que Jesus se entregou a si mesmo para purificar para si um povo todo seu, consagrados às boas obras. A partir do momento que nós estamos na salvação, nós temos um dono, nós temos um Senhor, e Ele nos chamou para sermos um povo seu. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva do Senhor, com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se nós somos um povo exclusivo do Senhor, purificados por Ele, uma igreja que está sendo purificada, aperfeiçoada com Ele, com qual propósito? Manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma ação, há uma boa obra para ser apresentada, manifestar as virtudes de Cristo aqui na terra. Manifestar em nós, a sua igreja, as virtudes de Cristo aqui na terra. Esse é o propósito. E é nesse convite que o Senhor Jesus fez: aprendei de mim, que sou manso. Vamos aprender em Cristo quais são as virtudes que nós temos que manifestar no meio das trevas, no mundo. É isso. Quais são as virtudes que nós temos que manifestar? Então, aqui nós somos chamados, esse texto no versículo 11, então, ele é uma resposta, né? Porque a graça de Deus. Então, Paulo está instruindo lá Tito, que está assumindo uma igreja, a como deve ser a orientação de como essa igreja deve viver, como devem viver os cristãos ali, de uma forma em que testemunhem as virtudes de Cristo. E aí, depois de uma série de orientações, de realidade, de como deve ser a vida do cristão, ele vai trazer aqui, olha, isso não dá para fazer sozinho. Não é possível sozinho. Teve que haver uma ação direta de Deus para que essa vida pudesse acontecer da forma que Ele, Deus, estabeleceu que fosse. Como? A salvação em Jesus Cristo. Porque a graça de Deus
se manifestou. Então a graça de Deus, ela se manifestou salvadora. Houve uma manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se tornou visível. Ela é palpável, ela é mensurável ali, não na sua infinidade, mas ela é algo que dá para você sentir, para você viver. É a pessoa de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, ela está acessível, visível, e foi dessa forma que ele veio, para mostrar como nós devemos viver. E, aliás, como essa vida começa. Então, todo o ministério, toda a revelação da obra do Senhor Jesus Cristo começa no seu nascimento, que é essa graça de Deus se manifestando. Então, Deus Pai, no seu infinito amor e misericórdia, enviou o seu Filho e manifestou a sua vontade. Jesus é a vontade de Deus para nós. Jesus é a vontade de Deus expressa em toda a sua vida, seu nascimento, morte e ressurreição. Ele está vivo. E é isso que nós precisamos entender e aprender, mostrar um Jesus vivo. É isso que a igreja precisa aprender todos os dias. Não é que já deveria ter aprendido e agora não está aprendendo. Não é isso não, é na jornada, é na caminhada. Nós estamos mostrando um Jesus vivo. Nós acabamos de abrir e ler e proclamar: cantai ao Senhor um cântico novo. A nossa vida tem que ser um cântico novo ao Senhor todos os dias. Mostrando esse Jesus vivo. E por isso que nós precisamos aprender. Porque essa graça manifesta, que é Jesus Cristo, ela nos ensina. Versículo 12 diz: nos ensinando para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. O que Jesus nos ensina? O que é a vida de Jesus? O que essa salvação em nós nos ensina? A viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Nós precisamos aprender a como viver neste mundo, neste presente século, nesse momento que nós estamos vivendo, porque quando houve o anúncio do nascimento de Jesus, qual foi a mensagem, qual que foi a profecia lá de Isaías? O mundo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus disse para os seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Certo? Quem me seguir não vai andar em trevas. Mas também ele vai dizer depois para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E a luz deve brilhar. Deve ser refletida. Ela deve ser vista. Então, hoje, a palavra de Deus nos ensina a viver refletindo essa luz. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a forma visível de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a forma visível de Deus aqui na terra, mostrando as virtudes de Cristo. Essa é a forma como nós devemos brilhar no meio das trevas. E para isso, nós precisamos aprender. Porque não é nada no nosso braço, nada na nossa força, nem temos condição para isso. Mas se não é o Espírito Santo, esse fogo que arde em nós, porque o fogo ilumina. O fogo aquece. O fogo torna visível. Então a força, a força do Espírito Santo agindo no meio da igreja vai fazer com que essa luz resplandeça. Seja visível, é o poder dele, não é nosso. E aí, o que então essa graça nos ensina a viver?
a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então há uma renúncia. É preciso uma renúncia. Há uma necessidade. Ela nos ensina a viver renunciando às paixões, à impiedade e às paixões mundanas. Então, viver renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então, eu preciso renunciar uma forma de viver, eu preciso renunciar uma prática, eu preciso renunciar uma mentalidade da forma do mundo viver e tomar a forma de Cristo viver. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, está falando dos irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira sóbria, justa e piedosa. Esse é o sacrifício. É sacrifício porque é peso? Não, é porque existe uma renúncia. Nós temos que deixar a forma que o mundo quer para nos entregarmos como um sacrifício, sacrificando a velha natureza e nos apresentando perante o Senhor, porque Ele nos comprou para isso, Ele nos resgatou. Esse rogo-vos, ele não é, olha, por favor, pelo amor de Deus, vem aqui, entrega. Não rogar de pedido, de um pedido assim, de clamorzinho, não. É uma direção, rogo-vos é uma direção, olha, está implícito nessa caminhada, que você apresente o seu corpo, que nós, os irmãos, apresentemos os nossos corpos, a nossa vida, o nosso ser, como um sacrifício vivo, como uma entrega santa e uma entrega agradável a Deus. Essa é a vida em Cristo. E uma vez que renunciando, ele vai dizer assim, como é que a gente vai fazer? Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é não vos conformeis? Eu estou indignado com esse mundo, viu? Puxa vida, as coisas estão difíceis, né? Olha quanta coisa que a gente vê. Isso não é ficar... não é ficar indignado com o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, é não tomar a forma do mundo. Não estar adaptado a essa forma. É a mesma coisa que você vai fazer, você põe a massa lá do bolo. E aí, esse bolo vai ser o quê? Vai ser um pão de ló lá. Aí, você quer que ele seja quadrado? Você vai colocar na forma quadrada. Você quer que ele seja redondo? Você vai colocar na forma redonda. Ele vai tomar a forma da forma. Certo? Então, Paulo está falando, não tomeis a forma do mundo, não viva como o mundo impõe, mas transformai-vos. É o mundo que vai ser transformado? É o mundo que tem que ser transformado? Não, o mundo jaz no maligno, ele já está aí. O mundo não vai se transformar mais. Ou quer dizer, está em transformação, mas por um final. Mas Paulo vai dizer para nós nos transformamos pela renovação do nosso entendimento. Há um entendimento para ser renovado, transformado, há um entendimento espiritual. Por isso que nós estamos aprendendo. Precisamos renovar a nossa forma de pensar à luz da palavra, segundo a palavra de Deus. E quando nós falamos que o nosso entendimento, que nós pedimos para o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele orava pelos Filipenses, pelas cartas, ele sempre vai, Efésios e Filipenses, Colossenses, ele sempre vai orar nesse sentido, de que nós venhamos a ser transformados por Deus. Venhamos a ser transformados, renovados por Deus na nossa orientação. Então, viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa diante do Senhor requer uma renovação, uma renúncia e uma decisão de pedir ajuda para o Espírito Santo para renovar a nossa forma de pensar. E como é que viver essa maneira sóbria, justa e piedosa? Viver de maneira sóbria é ter uma mente sã,
equilibrado, sobriedade, né? Você não está embriagado, né? E não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E deixa eu falar uma coisa aqui, esse enchei-vos do Espírito, né? O Espírito Santo já habita em nós, amém? Ele habita em nós, então esse encher do Espírito, ele vem, enche-me até transbordar, é de dentro para fora, não é que vai cair de lá para cá, é de dentro para fora. Ele está aqui, ele vai enchendo, vai limpando o coração, ele vai transformando o nosso entendimento e vai transbordando no outro. Enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Precisamos renovar o nosso entendimento, porque às vezes a gente está pensando que vai ser derramado. A unção dele vem, a capacitação dele vem, ele foi derramado. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Foi derramado. E agora nós temos essa identidade com ele. E aí ele vai transbordando, transbordando, transbordando. E há uma luta aqui da carne contra o espírito, né? É exatamente isso. Como é que é a renúncia? Então, viver de maneira sóbria é ser guiado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, a nossa mente sendo dominada pelo Espírito Santo. Então é possível, porque é Ele quem nos guia. Então ela vai nos ensinar a viver de uma maneira sóbria, guiado pelo Espírito Santo. Depois ele vai dizer, de uma maneira justa, devemos viver de uma maneira justa. Então essa justiça de Deus é agir da forma íntegra, agir de forma íntegra, tendo como base a vontade e a atuação dos princípios de Deus na nossa vida. Então a justiça de Deus não é essa justiça dos homens. Jesus Cristo foi a justiça de Deus nos alinhando, nos aperfeiçoando, a estarmos alinhados com a vontade de Deus. Fomos justificados por Ele. Então, exercer essa prática de justiça significa estar verdadeiramente agindo de forma íntegra, tendo como base as atitudes de Cristo em nós. A nossa mente deve pensar como a mente de Cristo. Se temos o Espírito Santo, que nos guia em sobriedade, uma mente equilibrada e sã. Temos a prática da justiça, que é o Senhor Jesus, que nos justificou e nos capacitou, então, para vivermos alinhados segundo a palavra de Deus. Se nós vivemos segundo a palavra de Deus, o que vem primeiro? É a palavra. Nós vamos vir em segundo. Então, nós vamos andar segundo a palavra de Deus. Eu penso segundo a palavra de Deus. É porque ela vem primeiro, então eu vou ser em segundo. É porque ela mostra o caminho, eu vou caminhar nela, vamos caminhar nela, o meu eu vem em segundo lugar, eu estou submetido a essa palavra. Então, essa forma de viver de maneira sóbria é ter essa mente renovada, uma mente submissa à direção do Espírito Santo. Somos sóbrios. Porque nós não estamos entorpecidos com o sistema do mundo. Nós não podemos estar entorpecidos com o sistema, com as situações, com a forma do mundo. Nós temos que estar com a nossa mente sã. E mente sã é ser guiado pelo Espírito, segundo a palavra de Deus. Por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que as coisas do Espírito são loucura para quem está no mundo. É loucura mesmo. Viver no Espírito para quem está no mundo, é loucura, mas para o cristão é o normal. É assim que nós vamos. Viver essa possibilidade do que os olhos não veem, mas aquilo que a palavra diz. E aí nós caminhamos. Então, ela nos ensina a viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Então, essas três formas de viver de uma forma piedosa. O que a palavra de Deus nos ensina? O que é piedade? O que é viver de uma forma pia? Não é ter dó. Ser piedoso não é ter dó de alguém. Não, a palavra de Deus nos diz que piedade é uma atitude e conduta de uma pessoa que teme a Deus. Uma vida pia é uma vida que nós devemos ter com atitudes e condutas de pessoas que temem a Deus. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. A piedade significa estarmos nessa presença de Deus. E podemos estar íntegros na presença de Deus. E podemos estar justos na presença de Deus. Então, é uma vida de piedade.
E nessa forma de viver, temos que fazer as nossas renúncias, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, nos alinharmos com Deus para podermos estarmos constantemente, diariamente, sendo um cântico novo ao Senhor. É o desafio, ou não? É fácil viver isso? Não. Aliás, Jesus não disse que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, alegre-se, porque essa minha alegria é a tua força, é a alegria do Senhor, de saber que estamos aqui, é que vai fortalecer a viver no mundo dessa forma. E então é um desafio viver essa graça de Deus que se manifestou salvadora, mas é um desafio que é um convite que foi feito. Venham, deixa eu ensinar vocês, aprendam de mim. E como é que nós aprendemos Jesus? Estando nele. Não é só com ele. Não é caminhar junto. É caminhar em. É caminhar nele. E aprender a viver dessa forma, dessa maneira, vai trazer uma expectativa. Porque se estamos vivendo neste mundo, sendo luz, mostrando que é viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa, é uma confrontação todos os dias. É um muro todos os dias para a gente. Mas existe uma esperança. O Senhor Jesus está voltando e Ele vai voltar. Existe uma promessa para que essa vida que nós estamos vivendo aqui, nós vamos a completar quando Ele voltar, quando o tempo de todas as coisas se cumprirem. Até lá, vamos vivendo nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, até que Ele volte, aguardando com esperança. Toda a sua vida real, visível, já acontecendo na sua plenitude. Assim que nós devemos, na expectativa da volta do Senhor Jesus. Algumas pessoas falam, e muitas vezes nós falamos também assim pelo ímpeto, Senhor Jesus, volta, eu não estou aguentando mais. Senhor Jesus, apressa a tua volta. Não. Senhor Jesus, até que vai ser maravilhoso o dia que o Senhor voltar, mas até que o Senhor volte, o nosso desafio é viver a tua vida aqui, para que todos conheçam. O Senhor vai voltar no tempo certo, mas ainda tem muita gente que não sabe o que é viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Eu preciso aprender a viver dessa forma, Senhor Jesus. Para completar isso, nós estamos num eterno aprendizado, irmãos, é uma caminhada, é uma jornada, mas temos uma esperança, o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai manifestar essa glória. Então, aguardando a bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, nós temos uma identidade nele, nós somos o povo que temos uma identidade, a nossa identidade é Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos uma identidade, um lugar onde nós estamos é nele. Nós temos um trabalho, anunciar as suas virtudes. A nossa vida, ela é dinâmica o dia inteiro e nós, sim, precisamos viver o nosso dinamismo, o nosso trabalho, os nossos embates, os embates com os filhos, os embates com esse mundo todo, são embates todos os dias, mas não são novos, sempre foi assim. Talvez a gente perceba que está ficando pior por causa da volta do Senhor Jesus, que está iminente, realmente. Então a gente percebe uma piora no mundo, mas a gente não pode ficar olhando e falar, o mundo está assim mesmo, está difícil, né? Olha, assim, não é assim. Nós precisamos de mais força do Espírito Santo para vivermos nesse mundo que está piorando. Nós estamos nos aperfeiçoando, nos purificando e melhorando a nossa reflexão. Quanto mais trevas, nós precisamos brilhar mais luz, porque a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. E se nós somos luz, como é que nós vamos dissipar as trevas? Refletindo Jesus, mostrando quem Ele é. Transmitindo, comunicando ao mundo de trevas a luz que é Jesus.
Então nós vamos aguardar essa manifestação da glória. A manifestação da glória vai vir na volta de Jesus, mas a glória de Deus já está sobre a igreja, e a glória de Deus deve ser refletida no meio das trevas. É essa glória que vai ser manifesta e vai dissipar as trevas, alcançando aqueles que ainda não conhecem. Porque o mundo não vai melhorar. A gente já sabe, a Bíblia já diz. É isso, é uma realidade, nós estamos vivendo nesse mundo. Mas as vidas ainda podem ser transformadas. O que vai melhorar são as vidas. E foi por vidas que o Senhor Jesus morreu. Não foi por sistema, não foi por sistema político, não foi por sistema religioso, não foi por nem nada. O Senhor Jesus morreu por vidas. E nós temos a oportunidade de mostrarmos vida para aqueles que ainda não têm. Nós não estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha ao seu redor, eu olho às vezes ao meu redor, as pessoas que estão vivendo ao meu redor, e olho para a minha vida. Eu estou vivendo uma vida abundante? Porque se eu acho que vida abundante é ter tudo que o mundo acha que eu tenho que ter, carro, casa, seja lá, os bens materiais, né? Isso é vida abundante? Não, isso escraviza. A paz do Senhor Jesus Cristo é vida abundante. E essa paz, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo pode dar. Não, a paz do Senhor Jesus Cristo é estarmos em paz com o Deus Pai. A nossa vida em paz, como filhos de Deus, em paz com o Pai. Então essa glória de Deus se manifesta na igreja de filhos que estão em paz com o seu Pai. Fazendo o trabalho que é servir. Nós estamos para servir. Nós estamos para servir aqueles que estão em trevas. E se nós estamos para servir aqueles que estão em trevas, como o Senhor Jesus serviu? Ele é servo, ele se entregou. Essa parte do aprendizado, na nossa caminhada, na nossa jornada, é que sim, temos uma identidade, somos filhos. Já sabemos que devemos aprender, já sabemos que devemos viver uma vida santa, justa, piedosa e sóbria. Então nós temos que viver, essa é a nossa prática de vida. Para nós mesmos? Não. Servindo ao próximo, servindo ao outro. As pessoas... pode parecer isso estranho, que eu vou falar, mas nós temos que nos deixar ser sugados. Porque nós não estamos fazendo um serviço, nós temos um trabalho. Serviço é aquilo que você faz e recebe uma recompensa. Trabalho é aquilo que você empenha as suas habilidades. Então você vai fazer um serviço, você vai ganhar por aquele serviço. Mas trabalho... você tem, de acordo com as suas capacidades, você vai executar o seu trabalho. E nós estamos trabalhando a serviço do reino. Qual que é o resultado do nosso serviço, então? Da nossa entrega? As vidas que vão ser alcançadas. Mas o trabalho, nós temos que ser sugados. Porque Deus nos capacitou para isso. Então nós já não estamos mais cansados e sobrecarregados. Nós temos um trabalho que requer forças, que requer gastar forças, que requer empenhar forças. E nesse trabalho é o Senhor quem vai repor as nossas forças. E Ele vai dizer, profecia lá, o convite lá em Isaías, né, que o Senhor, Ele dá força ao cansado. E Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Bom, a matemática de Deus não é a nossa matemática. 0 vezes alguma coisa é 0. Mas quando Deus multiplica daquele que não tem nenhum, Ele multiplica do 0, porque é dele que vem a força. Então, se nós estamos trabalhando, se nós estamos cansados e sobrecarregados, é Ele quem vai nos aliviar, colocando em nós a sua força. E é assim que nós devemos aprender a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, sabendo que nós vamos ser sugados
As virtudes de Deus vão ser liberadas para aquele que não tem. Porque Jesus se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade, purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então é essa consagração às boas obras. O que são essas boas obras? O que são essas boas obras? Por que nós somos consagrados a essas boas obras? São as virtudes de Deus fluindo em nós, porque as nossas obras são más, mas as obras de Deus fluindo em nós, foi para isso que nós fomos consagrados. Abra sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 6, e nós vamos terminar com esses dois textos. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Sim, tem Miqueias na sua Bíblia, sim, lá no Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? A tríade aqui. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Vou repetir. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? O profeta Miqueias está aqui dando uma resposta a um povo que estava clamando, estava numa demanda, num trâmite. Deus estava tendo um relacionamento lá de acerto de contas, e o povo estava falando: o que nós vamos fazer? Oferecer sacrifício? O que nós temos que fazer para Deus? E Deus fala para esse povo: eu não quero sacrifícios. O que eu requero de você, povo meu povo, é que pratiques a justiça. Somos justificados para que a obra da justiça opere em nós neste mundo. A justiça é Cristo. Ames a misericórdia. Misericórdia. Essa miséria do coração, essa coisa. Eu amo a misericórdia. O Senhor Jesus é a misericórdia de Deus por nós. Ele nos deu vida quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Ele foi a misericórdia de Deus por nós. Então nós devemos amar a misericórdia, sendo misericordiosos. Qual uma das bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Significa que se eu fizer a misericórdia para o outro, eu vou alcançar de Deus a misericórdia? Não. Ele já me alcançou com misericórdia. Então, como eu sou alcançado pela misericórdia, eu vou ser misericordioso. Porque aí eu vou alcançar ser como Jesus. Eu vou ser misericordioso, porque Ele é a misericórdia de Deus por mim. Então é só por Ele que eu consigo exercer a misericórdia. Eu não consigo exercer misericórdia se não for por Ele. Então, amar a misericórdia é o que Deus requer de nós. A salvação que nós temos, dar frutos nessa salvação. E caminhar humildemente com o nosso Deus. Caminhar humildemente com Ele, o nosso Pai. Num mundo que a gente vive, do individualismo, nós somos confrontados todos os dias com o eu. O que Deus requer de nós é que nós deixemos o eu de lado e vivamos o nós. Eu e o Senhor Pai. Eu e o Filho. E eu e o Espírito Santo. E eu e os meus irmãos. É um nós. Não é um eu. É isso que Deus requer de nós. A forma do mundo é outra, mas a renovação do nosso entendimento é essa, segundo a palavra de Deus. É isso que Deus requer de nós, aprender a viver em Cristo. E essa manifestação
das virtudes de Deus para o mundo está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Ele vai falar das obras da carne, que são muitas. Mas o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, fomos abraçados por esse amor e decidimos nos entregar para Ele. O Espírito Santo passou a habitar em nós. O fruto do Espírito está em nós para fluir. Já está em nós. E aí, esse fruto do Espírito que está em nós vai mostrar as virtudes de quem nos governa, que é esse Espírito Santo por causa de Jesus Cristo. Então, o nosso desafio em aprender a viver e manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é deixar com que esse fruto do Espírito seja transparente em nós, exercendo o amor, a alegria, que é a nossa força, é a fonte, e a paz que nós recebemos de Deus, fluir com longanimidade, paciência, com benignidade, ter um coração disposto ao bem, com bondade. Não adianta ter só o coração disposto ao bem, eu tenho que ter a ação do bem, que é a bondade. A fidelidade, a minha fé. A mansidão, que é me render a essa vontade de Deus, eu me submeto. E ao domínio próprio. Domínio próprio não é autocontrole. Domínio próprio é o controle do Espírito Santo sobre nós. Nós temos um domínio próprio. Ele nos domina. Então, eu tenho que ter esse autocontrole, mas no sentido de que é o Espírito Santo que me controla. Eu me deixo ser controlado pelo Espírito Santo. Isso é domínio próprio. Que é muito mais difícil do que ter autocontrole. Se deixar ser controlado, rendido. O grande desafio nosso como igreja, como cristãos, é nos deixar ser dominados pelo Espírito Santo. É não ter a nossa vontade. Essa é a nossa busca, é a luta da carne contra o Espírito mesmo. Mas isso só é possível pelo fruto do Espírito. Então, a partir do momento que esse fruto do Espírito, vou repetir, amor, alegria e paz, vieram de Deus para nós, colocados aqui. E aí vai fluir. Vai fluir. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Quem vai usufruir? Não sou eu, é o próximo. Eu tenho que deixar, por isso que eu falei de ser sugado. Nós temos que nos deixar sermos sugados por longanimidade. As pessoas precisam da nossa longanimidade, porque elas não têm paciência com nada. Elas estão desesperadas. Então elas precisam de alguém que tenha paciência com elas. Opa, quem é que tem paciência com... Quem vai ter paciência com as pessoas? O cristão. Eu tenho, longanimidade para deixar fluir. Precisa aprender a viver assim ou não? Jesus nos ensina a viver com longanimidade. Eu preciso ser benigno. Eu tenho que aprender a dar, a oferecer, a fazer o bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu tenho que aprender a fazer o bem. Eu tenho que esquecer de mim mesmo para fazer o bem para o outro. É o bem que o outro precisa, não é aquilo que eu quero dar. Aí eu tenho que ter uma atitude de bondade. Vai requerer renúncia do meu tempo, renúncia da minha vontade, renúncia de várias coisas para eu quero fazer o bem, mas aí eu vou ter que ter a bondade de gastar tempo pensando ou agindo em favor do outro. Fidelidade. Eu vou ter que ser fiel aos meus relacionamentos de amizade com a igreja, com tudo, com família, mas segundo a palavra de Deus.
Então eu vou ter que ser fiel à palavra de Deus para que essa fidelidade aconteça no outro. E assim Deus vai vivendo na vida do outro com as virtudes que Ele colocou em nós, a igreja. É assim que essa luz vai brilhando. E as pessoas falam, nossa, esse cara aí é diferente. Gente, não quero isso não. Olha, essa igreja aí, não, imagina, que loucura, eles estão tudo doidos. Somos mesmos. Queremos parecer loucos para o mundo, mas para Deus nós somos santos. Para Deus, nós temos uma identidade. Ele quer e Ele trouxe o seu Filho Jesus para que nós, os seus filhos, revelássemos Ele, o Pai. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que conhecer o Pai. Através desse amor. O Senhor Jesus disse, já não vos chamo de servos, mas de amigos. Há um relacionamento de paternidade, de amizade com a sua igreja, para o propósito que o Pai seja conhecido. E para isso essas virtudes vão sendo transbordantes em nós. E nós vamos nos desgastando com essas virtudes sendo exercidas no outro. Ficamos cansados, sobrecarregados. Senhor, renova as nossas forças. Vamos dormir. Durante o sono Ele vai repondo. Durante a nossa vida Ele vai repondo mais força. Para quê? Para transbordar no outro. Transbordar no outro. Transbordar no outro. Essas virtudes. Essa é a caminhada que nós temos com o Senhor Jesus. Essa é a jornada diária que nós temos com o Senhor Jesus. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora. É isso que vai trazer a revelação de quem é o Jesus Salvador. A sua morte, a sua ressurreição na cruz não foi em vão. Não foi em vão. Muito pelo contrário. Ela aconteceu e hoje Ele está vivo. E nós, a igreja do Senhor, temos o privilégio de, apesar dos embates, das dificuldades, dos problemas, dos pecados e tudo, temos essa redenção no Senhor, que Ele vai nos restaurando, vai nos elevando, vai nos corrigindo, nos aperfeiçoando nessa jornada para que essa luz brilhe, que Ele cresça e nós venhamos a diminuir cada vez mais, para que vejam as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo nós aprendemos a viver a vida do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade, pelo tempo, pelo privilégio de compartilhar aqui essa palavra. Que o Senhor, em cada coração, multiplique, ensine, oriente, exorte, segundo a cada uma das necessidades, a começar na minha, Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos. Queremos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pastor. Sabe, enquanto o pastor ministrava, eu lembrei de uma história que eu até compartilhei com vocês sobre quando eu perguntei para minha filha por que a palavra do Senhor, Deus sempre fala sobre o adorarmos, como se Ele precisasse da nossa adoração. Mas a palavra de Deus em Salmo 115 diz que a gente se torna semelhante àquilo que nós adoramos. Então, se nós queremos, de fato, se parecer mais com Jesus, é necessário render uma vida de adoração a Jesus. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Então, eu quero te convidar essa manhã a adorar o Senhor através do louvor, através dessas músicas que nós vamos cantar. Amém? Se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Se quiser se colocar de pé também, fique à vontade. Deitado só não rola.
não é nada que essa terra tenha, mas um Pai que me perdoa os erros e me encontra com os teus beijos de amor. Eu me lembro da sandália e do anel no dedo, de uma capa e de um banquete à mesa, para o filho que voltou. Minha herança não é nada que essa terra tenha, mas um Pai que me perdoa os erros e me encontra com os teus beijos de amor. Ser só teu filho. Uns apelam teu nome, fazem sacrifícios. Eu escolhi ser só teu filho. Tu és santo e eu sou teu. Tu és grande, eu sou teu. Tu és o melhor Pai do universo, Deus. Tu és santo e eu sou teu. Tu és grande, eu sou teu. Tu és o melhor Pai do universo, Deus. Tu és santo. Tu és santo e eu sou teu. Tu és grande, eu sou teu. Tu és o melhor Pai do universo, Deus. Tu és santo e eu sou teu. Tu és grande, eu sou teu. Tu és o melhor Pai do universo, Deus. Eu me lembro da sandália e do anel no dedo, de uma capa e de um banquete à mesa, para o filho que voltou. Minha herança não é nada que essa terra tenha, mas um Pai que me perdoa os erros e me encontra com os teus beijos de amor. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar de coisas tão simples que às vezes esquecemos na nossa caminhada, na nossa jornada. Muito obrigado, Jesus, por falar conosco, apesar de nós. O Senhor age, o Senhor é maravilhoso, o melhor Pai do universo. Obrigado por tua bondade, por teu amor. Pai, nós queremos sim continuar cultuando ao Senhor, que a nossa vida continue sendo um culto, que essa mensagem que recebemos hoje
possamos sair daqui refletindo sobre ela e colocando em prática na nossa jornada e na nossa caminhada. Sim, que o Senhor nos leve a ter mais sede por Tua palavra, mais sede por Te conhecer, mais sede por Tua presença. Sim, que nós não nos contentemos em apenas ser cheios, mas que possamos transbordar. Obrigado por nos lembrar, Senhor, que não é por nós, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre Teu amor, aquele amor que nos alcançou, o amor que nos deu vida, que nos trouxe essa abundância de vida. Obrigado, Senhor, por nos lembrar em uma manhã como essa, do quanto o Senhor nos ama, do quanto nós somos privilegiados em ter um Deus que para nos ouvir, que para falar conosco, que para nos abraçar, que para estar conosco. E Ele usa a igreja, Ele usa cada um de nós para sermos resposta, Pai. E nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos, Pai. Obrigado pela vida do pastor Haroldo, pela pastora Rose, pela caminhada, pela jornada, pelo companheirismo, pela amizade, pela aliança. Obrigado, Senhor, e continua nos abençoando e nos dando graça, Senhor. Senhor, não nos deixa só. Senhor, seja conosco em tudo, Pai. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos do Teu amor e do Teu cuidado em todo o tempo, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Nós somos gratos a Ti. Se essa mensagem falou com você, se essa mensagem abençoou sua vida, ela está lá na nossa página no Instagram, no YouTube. Você pode entrar lá, você pode encaminhar para alguém, você pode assistir de novo, mas encaminhe para alguém que precisa, que você tenha no coração. Isso nos ajuda também a ferramenta a entregar o Evangelho para mais pessoas. Então faça isso. Pastor Haroldo, muito obrigado. Deus continue te usando. Muito obrigado pela amizade, pela caminhada, pela jornada. O pastor Haroldo tem um compromisso daqui a pouco, ele não vai demorar muito, mas eu gostaria que o pastor se posicionasse ali para receber o abraço dos irmãos, com o nosso carinho, nossos cumprimentos. E logo em seguida, não segure muito ele, porque ele tem um compromisso. Eu também devo sair logo em seguida, eu tenho um compromisso, eu vou almoçar no interior. Prego hoje à noite lá, ore pela nossa vida, pela nossa família. Que o Senhor esteja guardando e protegendo cada um de vocês. Ore pelos pedidos de oração. Por favor, vamos estar juntos como igreja. Se você souber de alguém, sentiu falta de alguém, mande uma mensagem. Pergunte se a pessoa está bem, por que não está aqui hoje. Tá bom? Vamos cuidar uns dos outros. Vamos praticar o que aprendemos hoje nessa palavra. Amém? E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, de hoje para sempre. Amém. Deus abençoe uma excelente semana. Esse é o melhor Pai do universo. Tu és santo e eu sou teu. Tu és grande e eu sou teu. Tu és o melhor Pai do universo. Santo e eu sou teu. Tu és grande, eu sou teu. Tu és o melhor Pai do universo, Deus. É quem tu és. Tu és santo e eu sou teu. Tu és grande.